paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, minha gente, meus amigos, como estão todos aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Mauri, como está você? Olha, a minha vida boa continua. Feliz agora porque estamos aqui, né? Felizes também pelo programa, esse Devassando os Assuntos da Mediunidade, já há mais de 300 programas, e estamos aqui, então, nessa alegria, nessa gratidão da oportunidade que tanto a estação, a Web Rádio Estação da Luz nos dá, tanto quanto você, tanto quanto aqueles que nos ouvem pacientemente, esperando a hora do despertar de todos. Estamos aqui, prontos para o trabalho. É uma maravilha, né? Nós estamos já no capítulo 29 dessa obra maravilhosa, Os Mensageiros, mas como fazemos sempre, antes vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é um capítulo fantástico, vale a pena, mas nós vamos tirar o item 8, lá das Instruções dos Espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. Um mundo é inferior ou superior em relação àquele que estão acima ou abaixo deles, na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras, que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos do estado primitivo do planeta. Será que isso faz alguma alusão a alguma coisa que a gente conhece? Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de algum modo, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções de que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. Vou ler de novo. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência
aninha-se latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-lo superior uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porque eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Bonito, né? Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inúmeros degraus, e nós, espíritos puros, desmaterializados e resplandecente de glória, tem-se muitas dificuldades em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos. Da mesma forma que o homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Então, vamos orar, minha gente. Vamos pedir a esse querido Jesus, que é a coisa mais linda do mundo, que proteja todos nós, Senhor da vida. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, a pedir-te, porque pedintes que somos ainda inferiores e tão necessitados de ti, que nos ampare, que ilumine as nossas vidas e que cada um que aqui esteja, Senhor, possa sentir sua presença em cada palavra que falamos, em cada gesto, em cada alegria. Enfim, Senhor, que o amor ao próximo seja de fato a nossa bandeira de cada dia que se inicia. Abençoe-nos, Senhor, os nossos propósitos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois é, meu amigo. É isso aí. Belíssima oração, faz todo sentido. E o que a gente faz aqui, né, Miriam? Grande parte do que a gente fala e repete, nós já conhecemos, né? O que falta é o despertar da consciência. E é isso que a gente tenta, já que a inteligência por si só não é o suficiente, né? Ou seja, compreensão do processo sozinho não é suficiente, então vamos repetir, como Jesus repete há 2000 anos para nós, né? Vamos passar para frente. Bom dia, Soninha! Acorda aí, bate as panelas, faz um cafezinho aí que já estou chegando a tomar. É minha amiga do coração. Bom dia, as meninas também que já estão chegando, a Liduína, a Francisca, enfim, esse pessoal maravilhoso que estuda com a gente essa obra, todos, segunda-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui, minha gente, para a gente dar aí esse pontapé. Mas como a gente é professor, tem que recuperar o conteúdo, não é isso? Opa, contamos com isso, contamos que você recupere a história, né? Os últimos... Não é, mas não é verdade. Esses meninos, Vicente, meninos, ai meu Deus, sou tão íntima deles também. A gente está convivendo com eles já tem tanto tempo, pelo menos uns 3 anos, né? Se você perdeu algum capítulo, minha gente, pode olhar aí na nossa playlist, que você vai encontrar todos os capítulos com a gente aí trabalhando, né? Esse capítulo, especialmente, eu tive a ajuda da querida Vanice, vocês vão encontrá-la em outros episódios, né? Nossa querida amiga está em convalescência dos seus joelhos que não andam muito bem, então a gente vai depois, no final, envolvê-la em preces, tá bom, Mauri? E eu vou pedir ao Mauri... Saudades da Vanice. Ainda bem que o problema dela não é na cabeça, né? Nem no pé. Está ali. Está ali, bem no meio, ali, ó. Ai, tadinha de minha amiga. Adoro aquela menina. Mas aí você envolve nossa amiga e todos aqueles que tiverem com necessidades, né? Físicas e espirituais, né? Flavinha entrou, muito bem, seja bem-vinda. Ai, Avanira, que bom que você veio. Venha sempre. Essas meninas sempre fazem perguntinhas ótimas para a gente, é muito bom, que aí participa junto com a gente.
fique à vontade, você que está aqui pela primeira vez, em colocar aí a sua pergunta, participar com seus recadinhos, né? Com a sua... o que você pensa daquilo que a gente já ali está. Então, nós estamos aqui nesse capítulo, Notícias Interessantes. É interessante porque houve duas menininhas jovens, em espírito, e elas vieram conversar, pedir que o Aniceto estava precisando do... Ela estava precisando da presença do... Ai, meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui Santa Maria. O Aniceto estava precisando, né, de sair dali para ir conversar com os outros amigos para poder... E deixou Vicente e André Luiz com duas meninas, a Cecília e a Aldonina, que são filhas de um casal que estava visitando ali aquela colônia naquela oportunidade. É o senhor Bacelar. Então, aquela filha do seu Bacelar foi a primeira, Cecília, e a Alduína, ela era prima ela era sobrinha do Bacelar. Ele não diz que ela é prima da Cecília. Vamos ver se mais adiante... A gente adora uma fofoca, né? Vamos ver se ela era filha de outro. Você ficou curioso? Vai ler o livro. Vai ver essa história, ó, dá pano para manga. Mas interessante... O desaguar disso tudo é em alto nível, viu? Ao contrário, né, das tricotagens que a gente costuma fazer por aqui, né, a gente acaba liberando o pensamento e os instintos menos conselheiros. Né? Aqui o papo ele é muito construtivo. Isso mesmo. Essas meninas eram muito nobres, elas muito vivazes, né? E ali elas estavam verificando, falando que elas estavam muito alegres por estarem ali, porque existe o plano na matéria e elas sabiam que André Luiz e Vicente iriam, há poucos dias, eles iriam lá para a Terra para fazer um grande trabalho, né? E elas queriam... Então, a Cecília, muito graciosamente, falou, né? Eu estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visitar o nosso lar. Um prêmio? Então, essa palavra prêmio, ela queria ter permissão para ir lá, né? Ela gostaria muito de ir lá nesse coisa. Então, Vicente e André Luiz não percebiam completamente o quanto eram bem-aventurados por viverem em nosso lar. E eles acharam estranho porque eles vieram de nosso lar até esse posto de socorro para poder aprender. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso. E Cecília e Aldunina queriam ir para nosso lar. Olha que interessante isso, né? Mesmo depois deles passarem por extensas provações após o desencarne, ambos, tanto o André Luiz, não sei se vocês viram o filme Nosso Lar, recomendo. Nosso Lar 1 é onde o André Luiz tem ele passa por uma zona muito conflituosa, onde ele se reconhece desencarnado. Não vou dar spoiler, mas vejam o filme, é muito interessante. Né? Então, passam ali com muita dificuldade e são acolhidos numa colônia, que é nosso lar. Então, lá eles estudaram, se prepararam e, naquele momento, ensaiavam os primeiros passos no serviço de assistência ao próximo. Olha, a gente acha que quando desencarna já vai trabalhar, né? Já quando eu desencarnar, vou direto para nosso lar e eu já vou trabalhar. Cheio de bônus hora, né? Um monte de créditos, né? Compreendendo mal que seja bônus hora. Agora,
esses mais de 300 programas que a gente está aqui para dissecar, né, trazer sem pressa esses ensinamentos que essa obra maravilhosa nos traz. Em quantas horas se deu mesmo essa atividade, Miriam? Você trouxe outro dia essa curiosidade? Em 4 Apenas horas? eles estão em 4 horas. Esse livro passou-se em 4 horas. Lá no começo do livro, ele está ali nos dizendo: este é um relato de 4 horas. Que bacana, né? Quanto ensinamento o André Luiz trouxe e como que essa capilaridade do ensinamento, que não se desdiz, independentemente da vertente que a gente discorre o assunto ou busca trazer luz, faz todo sentido sempre, né? Como é bom isso, passear pela obra, né? É muito interessante. E quanto a gente tira de ensino mesmo, como você falou, né? Então, eles estão ali, eles viveram lá em Nosso Lar, né? E em outras cidades semelhantes no plano espiritual. Existem várias colônias, né? Vários postos de socorros, e em outras cidades semelhantes no plano espiritual. Aliás, eu recomendo que vocês leiam também alguns capítulos anteriores, bem anteriores, que eles estão indo lá, eles saem de Nosso Lar e estão indo até esse posto de socorro. Rapaz, como eu fiquei impressionada com aquilo, até hoje aquilo me marca muito, porque eles tinham a luz, nós temos uma luz própria, tá, gente? A gente é que nem uma lâmpada. Jesus fala que brilha. Jesus fala que brilha, mas só que ela está meio embotada, cheia de camadas por cima, e que a gente, esse o trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, que é o de limpar essa lâmpada para que ela brilhe. Eles já tinham alguma luz e eles vão passando pelos lugares e eles encontram muita escuridão, muitas pessoas de aspecto não muito bonitinho, né? Do ponto de vista grego, né? Que é o ponto de vista que a gente tem, né? Que é o do Narciso, né? Diante do espelho. Gosto da fala do Amaury. Fala aí, Amaury. Tudo que não é espelho é muito feio. O espelho sempre mostra o que é, né? Então, então é muito interessante, vale a pena ler essa passagem. Aliás, aproveita e lê tudo até esse capítulo 29 para acompanhar junto com a gente. Então, viver em Nosso Lar e em outras cidades semelhantes no plano espiritual é um prêmio para aquele que fizeram por merecer. Não é simplesmente uma bênção divina concedida a qualquer um. Então, a gente acha que, não, quando eu desencarnar, já vou para Nosso Lar, porque Nosso Lar, pelo menos, eu já conheço. Será? Olha, Será, né? tem muita gente nessa história aqui querendo essa bênção, essa oportunidade de adentrar, de ser bem recebido, ou de ser recebido em nosso lar, né? Já seria um merecimento. E nós sabemos que não é o fim da linha, né? Não é o objetivo final que a gente deve pretender. Mas, se conseguirmos esse alento, esse acolhimento numa colônia como o nosso lar, tão organizada, lá com os seus 6 ministérios, com 12 ministros para cada ministério, enfim, tudo funcionando direitinho, E uma equipe que funciona, né? onde ninguém pega um canivete lá na árvore da praça e que coloca lá um coraçãozinho, eu estive aqui. Não, ninguém faz isso. Uma maravilha, né? Ai, meu Maravilha. Deus do céu. Um dia, quem sabe, né? A gente pode ter esse prêmio. Teremos, né? Quiçá, seja logo. Você pode prosseguir aí, Amaury, por favor? Então, vamos fazer uma visitinha ao Livro dos Espíritos, na questão 87, que diz assim: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, ou seja, um enderecinho ali, um site, né? Os espíritos estão em toda parte.
Os espaços infinitos são habitados por eles infinitamente. Há muitos deles continuamente ao redor de vocês, lhes observando e lhes influenciando sem que vocês percebam. Pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Olha só. No entanto, nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Ou seja, nós temos que merecer estar onde estamos e, se pretendemos regiões mais bonitas, né? Ou, como dizia, se referia Kardec, mais quintessenciadas, mais leves, mais evoluídas, olha, não trabalha não para ver. É tipo assim mesmo, porque a gente acha que é por isso que eu falei, quando eles passam naquela zonas mais escuras, mais densas, né? Eles próprios sentiam aquelas vibrações. É o nosso pensamento. Nós passamos algum tempo estudando sobre os pensamentos, né? Então é bom ver aí na nossa playlist, né? O quanto isso é importante na vida da gente, o nosso pensar. Às vezes a gente acha que só a fala é que vai fazer com que a gente atinja o outro no seu ouvido, né? De vibrações, mas o nosso pensamento ele cria coisas extraordinárias e essas coisas extraordinárias podem ser para o bem ou também podem ser para o malzinho, né? Mas seguimos aqui. Vai lá, Mauri, por favor. Uma voz bonita, né, gente? Olha, ali nos mensageiros, então voltando à obra, minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Olha só, a expectativa desses pequenos presentes que a gente nem faz ideia de que sejam presentes aqui, né? A gente aqui, eu quero ir para Santa Catarina, eu pego um ônibus, eu pego um avião, eu quero me deslocar, eu vou ali visitar uma amiga, você pega lá uma condução e comanda a sua vida. Lá transita tudo pelo merecimento, né? E o merecimento é exatamente a que se referia na nossa leitura anterior. Há que se merecer esse deslocamento, estar em determinados lugares por méritos próprios, né? E isso, só completando aqui, significa o quê? Esses lugares mais abençoados, entre aspas, né, porque todos eles são abençoados, ou esses lugares mais bonitos, a gente vai conseguir se deslocar até eles à medida em que nos desprendemos da matéria. Então, a nossa luta aqui é como está na abertura, né, na frase que você colocou ali do André Luiz. Nós temos que aproveitar a encarnação para exatamente adquirirmos os bons hábitos, aqueles que nos permitirão no futuro, né, esse trânsito, né, por regiões mais bonitas, que é o prêmio que estão pleiteando aqui. Então, minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo, e sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Aí... Nada é sem. Nada, sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais. Quando mais aparece. Mas, claro, você vai sim, mas, né? Sempre o espírito superior sempre tem esse mais aí mais de somar. Vai somar mais a isso, você vai. Mas olha, vai ter que cumprir um monte de outras coisas também, né? Exatamente, os espíritos laboram desde que são criados, né? Então, Exatamente. por morar em uma colônia intermediária menos avançada que nosso lar, as visitantes receberam o prêmio da visita à colônia, após o cumprimento de tarefas predeterminadas por suas superioras. Outro detalhe importante é a informação de que na colônia onde elas vivem, são orientadas por outras as mulheres, e deixando claro que a visita foi por merecimento,
Olha só que bacana. E aqui a gente vive querendo dar um desperto, né? Vou dar um jeito, né? Dar um jeitinho para poder estar aqui ou acolá, sem que o raciocínio do merecimento frequente a nosso mental no dia a dia, né? Vamos lá. Diante do acima exposto, fica clara a nossa necessidade de melhoria, mas também é um alerta para aprendermos a valorizar o que já conquistamos. Não se trata de tarefa fácil, mas sim de esforço necessário. Sem isso, não evoluímos. Ora, se hoje somos bafejados pelo conhecimento da doutrina espírita e pelo aprendizado do Evangelho de Jesus, é porque já temos algo que nos capacita a isso. Ninguém recebe nada de graça. Tem que haver merecimento. Olha só que recado bacana para uma leva de gente, né, que eu tenho certeza que você conhece uma lista bem grande de gente que precisaria ouvir isso aqui, né? Notadamente a classe política, vamos dizer assim. E não Aqueles é que só estão lá, né, fazendo leis, executando leis, cumprindo leis, né? é muito importante falar, né? É muito importante a gente falar dessa questão. Se nós já estamos nessa condição de encontrarmos a doutrina espírita e sermos abençoados, isso é uma bênção, você estudar que você é um espírito eterno, que você pode conversar com os espíritos, que você tem essa tal de mediunidade, você adentrar uma instituição espírita, uma coisa maravilhosa, porque lá tem tanto espírito que abraça você e você nem percebe. São tantas bênçãos que você recebe só já de entrar, né? Eu lembro de uma vez, teve uma moça que ficava do lado de fora do centro, ela tinha muita vontade de entrar, e toda vez que eu chegava, ela estava ali na porta. Uma, duas, três, eu falei, eu vou conversar, pelo amor de Deus, o que será que essa moça está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Não, não estou, não. Você gostaria de entrar? Gostaria. Então, por que você não entra? Não, aí tem o diabo. Aqui tem o diabo. Então deve ser eu que sou o diabo. Vamos lá comigo. Deve ser o inferno. Vamos comigo. Aí ela riu, né, e tal, desarmou-se, né, e entrou. Quando ela entrou, ela começou a chorar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, está passando mal. A gente já pensa o outro, né? Não, ela estava emocionada. Aí ela foi contar a sua história. Ela tinha mediunidade. E disseram a ela que ali ela poderia estudar sobre o que acontecia com ela. Mas outra parte de pessoas falavam para ela que ali era a casa do diabo. Então, essas pessoas tinham muita influência sobre ela. Então, ela vivia um dilema toda vez que tinha palestra lá, sabe? Então, no dia que abria a porta, ela ficava do lado de fora. E aí, aquele dia, por acaso, ai, não, toda vez que eu chego aqui, essa mulher está aqui, vamos embora comigo, né? Por que você não entra? E quando ela entrou, então, chorou bastante e tal. A gente fez um atendimento fraterno com ela, foi muito bom. Hoje é uma pessoa que trabalha na casa, que faz muita coisa legal, é uma pessoa boníssima. Você já pensou se você não para ver, olhar o outro que está à sua volta, seja onde for, né? Então, a gente fala que a doutrina espírita é um bálsamo, é uma pomadinha de vovô Pedro nas pessoas, sabe? Olha, por isso esse assunto, acolhimento, né, o acolhimento na casa espírita, nos leva a pensar no acolhimento da vida, né, para a vida. Qual o tamanho do esforço para que aquela alma estivesse ali diante de você tantas vezes, né, até que você foi proativa e puxou prosa.
E quantos, às vezes, são levados até a porta da casa espírita, às vezes consegue até entrar e ninguém fala com a pessoa lá dentro. Na nossa casa espírita já aconteceu disso. Olha, alguém conversou com... Eu vi uma pessoa ali durante a palestra, nunca tinha visto. Não, ninguém conversou. Olha, a responsabilidade do acolhimento é tamanho, e você deu o exemplo antes da minha fala, porque a espiritualidade, né, age para que tudo aconteça. A gente já conversou sobre isso aqui. Quantas coisas nos são colocadas à disposição para que a nossa existência tenha minimamente um determinado êxito. A gente tem anjo da guarda, a gente já vem com os parentes já mais ou menos escolhidos, já vem tudo, todo mundo já sabe quem vai tolerar quem vai ensinar quem, né? O anjo da guarda. Então, a gente já tem uma agenda mais ou menos arrumadinha. E, além de tudo, tem esses eventos que você descreveu muito bem. Olha, esse exemplo que você deu é muito esclarecedor, porque a gente tem que estar atento. A gente já tem conhecimento, né? Principalmente quem conduz casa espírita, que eu sei que você faz. Então, ter uma equipe, né? Aquela equipe que parece que não tem muita importância, é aquela que fica lá na porta só para dar oi, dar risada, né? Nada disso. O sucesso de tudo. Você veja, essa trabalhadora que hoje ajuda nas tarefas da casa com desenvoltura, se você não tivesse puxado prosa com ela, seria mais uma que teria entrado, saído, e estaria sem essa oportunidade para ambos, né? Ou para tantos. É muito bom o acolhimento, a recepção, e a gente fala aqui da casa espírita, mas Jesus fez isso onde esteve, né? Por onde passou. E como ele é nosso modelo e guia, né? Não precisa nem falar nada. Talvez a gente deva seguir. Eu não sei, não. Você pode escolher outro, né? Pode. Nem vou te dar ideia, tá? É por isso tudo que a gente precisa valorizar as conquistas, concessões espirituais, pois são elas que pavimentam as veredas onde pisamos na presente encarnação. O somatório de nossas experiências passadas nos localizam hoje no estado evolutivo que trilhamos. Por bem ou por mal, estamos onde merecemos e precisamos estar. Valorizemos as oportunidades recebidas, utilizando-as da melhor maneira possível, a fim de promover o nosso progresso espiritual. Afinal de contas, a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso a gente escuta desde que a gente entra na casa espírita. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser cobrado? Eles nem sabem o que eu fiz. Como é que eu vou ser cobrado? Está dentro de mim. A gente não conhecia nada de doutrina, né? O pensamento é que é importante. Eles nos conhecem pelo jeito de andar, pelo jeito de pensar. Aí eu fiquei pensando nos meus filhos. Eles também não falavam nada, e eu sabia tudo que estava se passando com eles. Falei, pelo andar, eu acho que eu era meio médium, sabe? Mãe é médium. Não é, Amaury? Olha, a mãe diz que quando ela reza, né, no céu tem corre-corre, né? Então ela consegue mover, sim. Mas a gente, e isso é assunto dessa obra, que a gente tem esse muito dado e muito será cobrado a quem isso acontecer, porque a mediunidade, que é amplamente discutida nos primeiros capítulos, e a palavra mais recorrente é sucumbência. Então, esse presente da mediunidade, né, essa sensibilidade a mais que alguns de nós temos, olha, é um presente que tem que ser utilizado para quê? Para a gente vir aqui em contato com a matéria, não gostar dela, preferir a
a presença do Espírito, sobrepor os interesses da espiritualidade, disso que é a evolução de cada um de nós, que são exatamente esses valores que nos permitem depois aquele deslocamento mais desenvolto na espiritualidade. Por quê? Se a gente não aproveita a oportunidade para despertar consciência, porque consciência nós já temos, né, Miriam? Basta uma semana de qualquer religião e a gente já sabe o que tem que fazer. É priorizar os valores da alma, os valores do espírito, em detrimento, né, de você sufocar os instintos, sufocar aquelas tendências nada aprováveis, né, que a existência nos oferece. Então, compreender a necessidade disso é uma parte do processo. Agir é a outra. Então, segue aí, meu amigo, por favor. Então, vamos lá para o livro, Os Mensageiros. Pois que, perguntou Vicente admirado, é preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? É isso. Que convite, né? Todos que nelas vivem e trabalham se esforçam diariamente para se provarem dignos. São espíritos que já possuem algumas virtudes conquistadas em vidas anteriores e que podem ser colocadas em prática. Não é qualquer um que entra nessas colônias. Basta lembrar o caso da vampira barrada em nosso lar pelo irmão Paulo e o fato dos samaritanos excursionarem de tempos em tempos nas regiões umbralinas em busca de espíritos que já estejam em condições de serem amparados. Olha só. Não é para quem quer, é para quem pode, né? Se vocês lerem lá, O Nosso Lar é um dos capítulos que me impressionou bastante, porque a mulher ela se apresentava como uma coitada. Ela chega até os portões, chora muito. A gente se apieda daquela, lendo o capítulo, né? E o guardião ali não dava trela para ela, sabe? Não, se afaste, você não entrará. E aí, Luiz chega ali e vai, mas como é que você está tratando desse jeito? E o amai-vos uns aos outros, e ele descreve uma série de coisas que a gente faz. Que a gente acha que é só a palavra, né? Aí ele fala para ele, apure a sua visão. Ela tinha no corpo várias chagas pretas, impressionadas o seu perispírito. Aliás, nós estudamos bastante sobre o perispírito nos capítulos anteriores, quando da vida social, inclusive, e nós vimos o perispírito fala da gente, fala do que a gente fez. E ela tinha provocado muitos abortos, ela tinha feito abortos em outras pessoas, ela era uma pessoa que ainda necessitava, não tinha caído ainda a ficha do arrependimento e do perdão. Então, estava certo quem estava pedindo a ela que, por misericórdia, continue, seja firme, seja forte, mas aqui neste local ainda não é. Você ainda não merece aqui adentrar, né? Então, não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa assim ruim. Tanto é que os irmãos samaritanos vão lá excursionar lá nas regiões umbralinas, mas eles vão com uma faixa, dentro de uma faixa que os protege daqueles que estão ali. É a palavra recorrente que você falou, para não sucumbirem. Então, a gente tem aí, nessa descrição, o ensinamento muito claro de que, quando exercitamos a dissimulação, e aqui enquanto encarnados, essa energia, esse dispêndio de tempo e oportunidade
para você aprender a dissimular, a ser o artista da hora, a rir com facilidade quando você tem, na verdade, vontade de fazer o contrário. E, enfim, você não consegue conduzir com a realidade, com a verdade à frente. Então, nessa hora, a gente vê o resultado. No mundo espiritual não tem como dissimular, né? A gente se apresenta tal qual é. Então, não adianta despender essa energia gigantesca, né? Esse esforço da dissimulação, e você viver aquela vida arrastada, sempre quando você está numa pior, você tenta se pavonear, você compra o carro que você nem pode comprar, você compra a roupa que nem pode comprar, você vai a lugares que nem te representam tanto assim, num esforço financeiro, num esforço de se mostrar aquilo que você não é, né? E quando você tá numa melhor, aí você sabe que aquela condição que você está desfrutando não é a sua realidade, você sofre igualmente. Então, gente, né, vamos ser, né, à luz do que Jesus nos ensinou, que está tudo certo. Esse é o caminho. Então, nós estamos aí, uma pluralidade de mundos, há muitas moradas na casa do Pai, né? A gente vê que há diferentes estados da alma. A gente nota nesse nosso passeio por esse capítulo, né? Que nós todos temos um lugar nas moradas do Pai, mas queremos ficar aonde? E para ficar aonde, temos que ter merecimento de lá estarmos, né? Quem selecionou essa imagem foi a Vanice, né? E eu agradeço demais a ela. Belíssima imagem. Beijo Né? para Vanice. Beijo para ela também, porque pessoazinha linda. Ai, eu adoro aquela garota. Ela fala: que tal se fizer assim, assim? Nem estava pensando nisso. Linda Bom ela, saber, bom saber. linda demais. Sorrimos todos e reagimos ao conceito. Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhe concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Olha só o que ela está falando, né? Então, há um interesse e velhas divisões entre os espíritas a respeito da existência da vida social das colônias no mundo dos espíritos. Se Allan Kardec não aprofundou tal investigação, nem por isso sua obra deixa de fazer referência à existência de paisagens, ambientes, objetos de formas no mundo dos espíritos. Há muitas pessoas que nos procuram e falam: mas se aqui é uma pálida referência ao que é na espiritualidade, como é que deve ser lá? Aí eu falo assim: só Hollywood, meu filho. Vai lá ver os filmes de Hollywood, que deve ser aquilo e alguma coisa a mais, né? Vai lá ver o Star Wars. Nossa, tudo de prata, de ouro, de não sei o quê. Ou então vai visitar os egípcios, né? Os antigos egípcios, a história dos antigos egípcios é uma coisa extraordinária. Nenhum homem hoje consegue fazer o que eles fizeram. Então, Kardec tratou disso na codificação, onde não há referências a cidades espirituais, muralhas, hospitais, templos, que os mensageiros trazem. Há vagas referências àqueles lugares no espaço, onde os espíritos habitam. É bom que a gente fale isso, porque aonde está na obra de Kardec
Eu acho tão bom isso, gente, quando alguém pergunta. Demonstra critério, né? Esse é o lado bom. Onde está? Porque se prende a letra. Ainda é aquele fariseu que está preso na letra. Jesus passou por ele e ele não entendeu Jesus. Né? Olha, como diz Kardec naquela obra lá, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que o Espiritismo, ao contrário de outras mensagens que vieram, né, como a de Moisés, que foi trazida por uma pessoa, Jesus, uma outra pessoa, cujos ensinamentos ainda não chegaram a todos os cantos do mundo, no Espiritismo é como se fossem assim um punhado de pedrinhas lançadas numa superfície tranquila de um lago, onde aquelas pequenas ondas produzidas por essas, né, inúmeras pedrinhas representadas aí por nós, né, produzindo cada onda a sua onda de iluminação, se junta à minha. Então, a responsabilidade da divulgação da doutrina não vai passar na responsabilidade da interpretação da Miriam e nem do Amaury. Então, ela não sofrerá com esse problema de interpretação. Todos nós estamos com o norte desenhado, todos nós temos a essência da doutrina e somos convidados a raciocinar. Somos convidados a abandonar certos preceitos, desde que a ciência nos comprove diferente, né? Independentemente da época. Então, estamos atrelados a esse dinamismo saudável da evolução. E a responsabilidade da compreensão é de todos, o tempo todo. Veja só, Jesus trouxe lá a mensagem, Kardec deu uma reforçada, André Luiz abriu novos horizontes, não desdizendo a obra de nenhum deles anteriormente, e nós estamos aqui tentando não atrapalhar ninguém desses aí, para fazer a mesma coisa, né? Espalhar essas verdades, tanto quanto nos sejam possíveis de compreender nos dias de hoje, e tudo fazer profundo sentido, né? Para que a gente possa despertar para a coisa certa. A gente não viva iludido, né? Dissimulando, na necessidade de fingir. Né? Vamos viver as verdades, essas verdades que essa obra traz muito bem. E Kardec era um intérprete daquilo que os espíritos traziam, gente. E ele vai receber muitos espíritos que falam que estavam morando no quinto céu, no quarto céu, no terceiro céu. Aí ele também não conta farinha, né? Ele, tá no quinto céu. Peraí, quando eu vier o mentor, eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Eu acho que eu deveria ser filha dele, porque também eu quero perguntar, entendeu? Sou aquela pessoa que não compreendi o que será isso, né? Acho que a vida é feita de muitas perguntas. Então, ele pergunta, na 1017, está lá em um livro dos espíritos. Alguns espíritos têm dito que habitam o quarto céu ou o quinto céu, etc. O que eles querem dizer com isso? Olha, esse aí seria uma pergunta que eu faria, entendeu? O que ele está querendo dizer? Vocês lhe perguntem qual céu eles habitam, porque vocês têm a ideia de vários céus dispostos como os andares de uma casa. Então, eles vos respondem de acordo com a vossa linguagem. Ai, meu Deus do céu, vocês não me responderam. Eu ainda estou aqui com a pulga atrás da orelha. Pelo amor da santa, me respondam. Mas continuam eles aqui a falar. Para eles, estas palavras, quarto céu, quinto céu, exprimem diferentes estágios de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Aí eu compreendi. Porque a gente está atrás da tal da felicidade, né?
na verdade, todos nós estamos sempre querendo ser felizes. E a gente confunde a felicidade com as nossas paixões. A gente confunde esse estado da nossa alma, né? É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se ele estiver infeliz, ele vai dizer que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria que ele estaria no Tártaro. Se vocês não sabem, né? A mitologia. Eu vou deixar você falar primeiro, desculpa, depois eu falo sobre o Tártaro. Olha, a compreender que esses vários estágios, né, quarto céu, quinto céu, nada mais são do que esses tais lugares onde a gente conseguiu atingir, não se afastando das leis de Deus, encontrando felicidades nesses avanços, nessas conquistas, e que certamente, né, a necessidade da evolução, esse encontro marcado que a gente tem com a pureza do espírito, e vamos chegar lá. O nosso problema é que somos infelizes porque estamos sempre nos atrasando para o encontro, né? E essa determinação para com a evolução, nós não temos levado ela assim muito a sério, né? Aliás, nada a sério. Por isso é que, afastados das leis divinas, a gente é infeliz. Esse contato, essa determinação em se manter na estrada, né? Mesmo que de vez em quando, né, Miriam, cansados, tal, faz o seguinte: não sai da estrada. Senta ali à beira do caminho, pega uma árvore, dá uma sentadinha. Você pode até se permitir a tristeza, se permitir uma repaginação, compreender o que é que se passa com você, mas não pegue desvios. Não sair da estrada da retidão. Então, esse é o caminho da felicidade, enquanto a gente se mantém laborando por nós mesmos, fazendo aqueles pequenos enfrentamentos constantes e, essencialmente, não deixando as leis divinas de lado. Porque o que normalmente a gente faz, e nessa hora nos tornamos infelizes, é quando a gente vai se abraçar aos apelos que a matéria oferece. E a gente cede com tanta facilidade a isso, né? É o sofá que nos provoca, é o comentário infeliz, é aquele lugar onde a gente estaciona com o pensamento, com as posturas, achando-se a última bolacha do pacote, como diz você, né? O último gole de Coca-Cola do deserto. Então, Deserto, né? por aí afora. Então, nessa hora, nós fazemos as nossas escolhas ruins. Então, enfrentamentos e tendo como modelo e guia, nós já sabemos, Jesus. Isso aí. É interessante, eu queria falar sobre o Tártaro, porque poucas pessoas estudam, né, história grega, principalmente, mas eu, na minha infância, graças a Deus, estudei em escola pública, mas as professoras davam toda a história clássica, né? Então, é uma personificação, né? É uma Tártaro, né? É uma entidade uma personalidade muito forte de abismos mais profundos do universo. É um lugar prisão, situado num ponto muito baixo do Hades, né? E o que é o Hades? O Hades é um termo comum, né, que referia-se também a um local, né, que na mitologia, um lugar de sofrimento. Então, o Tártaro era mais fundo do que o Hades. Se o Hades já era ruim, sombrio, ruim, lá ainda tinha mais ainda. Mas engraçado que sempre
os gregos faziam ao lado de alguma coisa extremamente ruim, um submundo. Ele tinha Zeus, que era rico, era rei, era poderoso. Ele coloca sempre os extremos, sabe? Os gregos são muito interessantes com as suas histórias, né? Poseidon governava os mares, todos os mares. Ai, meu Deus, que maravilha! Um dia eu vou conhecer esse tal de Poseidon, porque, cara, como é bacana o que ele faz, né? As ondas, o movimento, mas tudo isso não seria o que seria se não fosse Deus. A Essa mitologia, não é a beleza disso tudo, não seria nada, né? Se não fosse Deus a permitir que o homem criasse, né, a imaginação para contos maravilhosos, para músicas fantásticas, para esse aprimoramento dos nossos laços sociais, né? Então, é maravilhoso esse Deus. Deus é maravilhoso. a mitologia explica muita coisa do comportamento dos povos, explica muita coisa, até nos ajuda no imaginário a esclarecer muitos pensamentos e posturas. Mas, via de regra, né, Miriam, a gente coloca tanta coisa no nosso imaginário e que serve de anteparo, né, à verdade, que a grande luta é a gente se afastar desse imaginário, né, de tudo aquilo que não seja as verdades oferecidas, principalmente por Kardec, por Jesus, que vieram exatamente trazer a verdade. Você Esses vê. tempos atrás eu tentei resumir para uma palestra, Uhum. ter uma lista, pelo menos números para mencionar. Eu desisti da procura, porque existem tantas crendices, né, folclores, tanta mitologia, que isso frequenta o nosso imaginário da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? É legal, Então, né? hoje nós temos uma maneira diferente de ver e a mitologia nos auxilia exatamente para definir algumas coisas com mais rapidez, com mais facilidade, enfim, expressar uma ideia, aí vale. Do contrário, é só mais ilusões que a gente vai colecionando. A gente ainda viu ali que Kardec recebeu muitas informações, né? E a respeito mesmo dessa questão da vida social, das paisagens, das construções, que vieram não só, não vieram, ele não colocou na obra, mas vieram dos espíritos, né? Inclusive, ele leu algumas coisas, né? A, sabendo assim originalmente, né, dos tipos de informações, não é de André Luiz, o sábio e vidente místico sueco Schwarzenborg, que alguns palestrantes fazem referências dele, né? Em suas incursões no mundo espiritual, ele fez descrições pormenorizadas disso, da vida social, das paisagens, né? Então, ele tem uma obra chamada Vida de Santos Padres de Mérida, porque é Mérida, datada do século VII. Ele cita o caso de um menino Augusto, que antes de morrer ele era enfermo, e ele afirma que ele esteve num lugar maravilhoso, repleto de flores perfumadas, rosas, lírios, gramas verdes. Ele colocou gramas verdes, as gramas têm cores. Então, coroadas de pedras preciosas, véus de seda, onde sopravam leve brisas perfumadas. Viu também santos resplandecentes e participou de um banquete, além de outras muitas coisas descritas ali por ele. Então, teve ainda outra visão na Alemanha do século XIII, né? E ele dizia uma monja, Idelgarde de Bergen. Ela nasceu em 198. As visões dela ocorreram muito cedo.
Em 1141, a voz ordenou-lhe escrever tudo o que fosse dito e mostrado. Então, uma freira. Uma das suas visões, conforme a obra Cívias, ela descreveu uma cidade quadrada, numerosos edifícios, igrejas, palácios, colunas, casas comuns. Então, é conhecido como a visão de Túndalo. Um Monte Marcos descreveu essa experiência fora do corpo, né? Então tinham companhias de anjos que o visitavam. Então toda a história ela tem essa questão da mediunidade muito premente, né? E fala do que tem do lado de lá para nós que estamos do lado de cá. E a gente acredita? Não acredito não, mas não tem problema não, você vai desencarnar. Então, presta atenção. Tem a Divina Comédia, por exemplo, é um poema de Dante Alighieri, né? Que ele é pesadíssimo. Talvez os umbrais que são espelhados na cinematografia, talvez os seus autores tenham lido a Divina Comédia de Dante, porque é dantesco as histórias, entendeu? É bem esquisito essas histórias. Então, eu já aqui me despeço, desculpe a todos, passamos um tiquinho, né? Mas eu ia pedir aqui ao querido amigo que fizesse, então, a nossa oração, por favor. Pai de infinita bondade, permita-nos a vossa paz. Por tudo que temos, pelas oportunidades infindas, e esta, mais uma delas, a quem ficamos muito gratos, Mestre, por vós, pela sua presença em nossos dias. Que a sua inconfundível paz nos envolva a todos, existência fora. Que possamos te revelar a todos, agora e sempre, que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.